Olá! Esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre a leitura do livro As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Se você não assistiu o vídeo 1, assista, você pode só ouvir também e com isso você vai conseguir dar um acompanhamento, sobre a leitura do livro completo. Mas caso você não queira assistir o primeiro vídeo, isso também não vai atrapalhar o entendimento desse vídeo, tá certo? Como eu falei no vídeo anterior, a autora, ela começa com um poema e depois ela pega cada estrofe do poema e em cada estrofe ela vai discorrer em um capítulo. Então a gente está na estrofe 2, no capítulo 2, que fala: se as crianças convivem com a hostilidade, aprendem a brigar. Quase ninguém se acha hostil. Sabemos que não somos iguais às pessoas violentas e agressivas que aparecem nas manchetes dos jornais. Ainda assim, podemos estar criando em casa uma atmosfera de ressentimento não admitidos e rancor reprimido que podem infiltrar-se na dinâmica familiar e um dia irromper de modo inesperado. Não há dúvida de que a nossa cultura oferece inúmeros exemplos de hostilidade e confronto. A todo momento há sempre uma guerra acontecendo em algum ponto do planeta. Crimes causados por ódio ou por dinheiro, maus tratos e agressões domésticas, disputas de traficantes e problemas semelhantes fazem parte de nossa consciência diária. As crianças são expostas a milhares de horas de imagens de luta e violência através da televisão e do cinema. A hostilidade pode explodir até mesmo como rotina diária entre irmãos dentro de casa, colegas de escola e estranhos no meio da rua ou ao volante ou na vizinhança. As crianças muitas vezes ouvem os pais brigando entre si, com seus patrões ou com vizinhos. Viver em uma atmosfera de hostilidade faz as crianças se sentirem vulneráveis. Algumas se tornam duras, rancorosas, sempre prontas a reagir com ímpeto às contendas ou mesmo procurando por elas. Outras passam a ter tanto medo de brigas que evitam qualquer tipo de conflito, até os confrontos mais amenos. Encontramos exemplos desses casos em qualquer pátio do recreio de escola do ensino fundamental. Um padrão de agressividade na família pode acabar ensinando as crianças que brigar é uma necessidade, uma espécie de solução. Elas podem crescer esperando que a vida seja uma batalha, que só serão tratadas com justiça se brigarem por isso. Não é o que desejamos para os nossos filhos. A maneira como nós pais resolvemos nossas diferenças e lidamos com as crises familiares prepara o ambiente para os nossos filhos aprenderem como lidar com conflitos. Seja com hostilidade e briga, ou com diálogo construtivo e empenho por uma solução. Nuvens negras de tempestade. Em geral, são as coisas pequenas do cotidiano que têm o poder de nos enfurecer. Nossas frustrações se acumulam e às vezes explodimos. Não necessariamente por causa de um acontecimento significativo, mas porque foi a gota d'água. À medida que o estresse se acumula, perdemos nossa serenidade e equilíbrio. Muitas vezes isso acontece exatamente quando a família se reúne, cansada e faminta ao final de um longo dia. Frank tem 4 anos e teve um dia difícil na escola. Os meninos mais velhos não o deixaram jogar futebol e ainda, por cima, disseram que ele era um pirralho. Para completar, o pai se atrasou para buscá-lo devido à emergência no escritório. Como foi a escola hoje? Pergunta o pai, fingindo estar animado e interessado, quando na verdade se sente cansado, irritado e preocupado. Tudo bem, responde Frank. Quando chegam em casa, a mãe está correndo de um lado para o outro da cozinha, tentando preparar o jantar. Ao tirar o uniforme, Frank esbarra na lancheira e derruba sem querer, espalhando um monte de farelos de biscoito pelo chão. Todos provavelmente conhecem bem essa cena e é fácil de imaginar o que vem em seguida. Muitos de nós temos vidas agitadas e sabemos como é difícil dar conta de tantas exigências. A maneira como reagimos ao estresse depende da nossa capacidade para lidar com nossos sentimentos de impaciência, insatisfação, contrariedade, irritação nos momentos tensos. Esses sentimentos menores precisam ser reconhecidos e tratados de forma criativa no momento que surgem. Do contrário, com o passar do tempo, eles se desenvolvem e se transformam em sentimentos grandes. Primeiro, ressentimentos latentes, depois raiva total, que pode irromper em ocasiões críticas. Finalmente, no caso de Frank, sua mãe consegue superar seu aborrecimento inicial e controlar bem a situação. Não faz mal, filho. Olhe, você pode limpar com isso aqui, diz, entregando-lhe uma pequena pá e uma vassoura. Em seguida, depois de pôr o frango no forno, ela se ajoelha ao lado dele e diz com voz alegre:
Você conseguiu pegar quase tudo. Deixe que eu ajude a limpar o resto dos farelos. Ela pega a vassoura e varre o que sobrou para dentro da pá que Frank ainda está segurando. O rosto dele se descontrai em um sorriso agradecido. É lógico que nem sempre conseguimos ter um comportamento tão equilibrado. Para falar a verdade, a maioria das pessoas imaginariam um desfecho bem diferente para essa situação. Depois de deixar sua merendeira cair, Frank poderia ter dado vazão às suas frustrações e gritando: detesto essa lancheira, detesto a escola. A mãe poderia ter culpado o pai pelo acidente, exclamando: como você pode entrar e deixar Frank comigo enquanto estou na cozinha? Ou criticando o filho e reclamando: mais uma coisa para limpar, por que você não toma cuidado com o que faz? É sempre preferível enfrentar nossas frustrações logo que elas surgem, mesmo que seja apenas intimamente. As crianças aprendem a lidar com os sentimentos que evoluem da impaciência para a hostilidade e, enfim, para a briga declarada, observando como nós lidamos com eles. O mais interessante é que podemos aprender formas de desafogar a tensão com os nossos próprios filhos pequenos. Quando as crianças irrompem espontaneamente o que estão fazendo e se voltam para uma atividade que consome energia, como correr, desenhar ou brincar de bonecas, costumam estar, por instinto, descarregando suas frustrações. Em vez de perder a paciência, deveríamos tentar dissipar nossa raiva fazendo algum esforço físico, como dar uma rápida caminhada, sair para fazer ginástica ou até lavar o carro. Nos momentos de crise, porém, podemos simplesmente nos conectar em nossa respiração, inalando profundamente algumas vezes e contando devagar até 10, como nossos avós costumavam fazer. O objetivo é liberar o estresse e voltar a sentir mais autocontrole. Isso não só nos ajudará a atravessar um momento de tensão, como também dará um bom exemplo para nossos filhos. Para aquelas ocasiões em que as crianças não descarregam naturalmente suas tensões através das brincadeiras, podemos lhes ensinar como lidar com seus sentimentos por meio de um jogo de imitação. Depois do dia difícil da escola, o pai ou a mãe de Frank poderiam ter perguntado a ele: com que animal você se sentiu parecido hoje na escola? E ele talvez respondesse algo assim, como o leão que faz grão. Eles poderiam perguntar em seguida com que animal ele se sentiria parecido agora, que estava em casa, e talvez ele dissesse: como um filhotinho bem pequeno de cachorro. Uma resposta assim faria os pais perceberem que ele precisava de carinho e atenção depois de um dia duro. Lidando com as nuvens negras. As crianças têm o direito de admitir e expressar seus sentimentos, inclusive os de raiva, assim como nós. O que não significa que tenham também o direito de perturbar ou prejudicar os outros ou de danificar a propriedade alheia. Certos comportamentos, como bater, chutar, morder, empurrar, não podem ser tolerados e devem resultar em medidas disciplinares. As crianças pequenas, principalmente, necessitam de nossa ajuda para aprender a expressar seus sentimentos com palavras em vez de colocá-los em ação. Como pais, precisamos aceitar e respeitar os sentimentos de frustração dos nossos filhos, mantendo ao mesmo tempo regras e limites de comportamento. Encontrar um equilíbrio estável é um grande desafio. Durante a tarde, a mãe interrompe uma discussão entre sua filha de 9 anos, Teresa, e uma amiga, que veio brincar com ela. Não é delicado ficar zangada com sua amiga, diz ela. Agora parem com isso vocês duas. Mais tarde, a mãe briga com Teresa porque a menina não escovou os dentes. Teresa responde que não é delicado ficar zangada com a própria mãe, e a mãe se enfurece. Se a mãe parar um pouco e respirar fundo, vai perceber que Teresa não está zombando dela, nem tentando sabotar sua autoridade. Só está mostrando a incoerência da mensagem dela. Teresa está questionando a premissa de que os adultos podem ficar zangados, mas as crianças não. Ou que as pessoas podem ficar zangadas com elas, mas elas não têm o direito de se zangar com os outros. A menina tem razão de questionar. Esse padrão duplo não é o que desejamos ensinar a nossos filhos. Minha sugestão é que os pais deixem que os filhos definam eles mesmos seus sentimentos. Uma forma de ajudá-los é substituir declarações por perguntas. Em vez de dizer, sei que você está zangado com, tente. O que está incomodando você a respeito de fulano? Ou, por que você ficou contrariada com ciclano? Depois, prossiga com, o que faria você se sentir melhor? Esse tipo de pergunta ajuda a criança a definir seu sentimento e a descobrir uma ampla variedade de meios para lidar com eles.
nossas próprias nuvens negras. A maneira como lidamos com os nossos sentimentos de impaciência, hostilidade e raiva é um exemplo muito mais poderoso para os nossos filhos do que tudo o que dizemos a eles para fazer com as próprias emoções. Não devemos impor nosso mau humor a nossos filhos, mas também não temos que fingir que nunca sentimos raiva. De todo modo, é melhor ser honesto e franco, já que as crianças percebem o nosso estado de espírito mesmo quando tentamos encobri-lo. A mãe de Sam estava arrumando a casa em uma manhã de sábado, depois de uma árdua semana de trabalho. Notando que ela atirava as almofadas no sofá para os lados como uma espécie de vingança, o garoto de 9 anos perguntou: "Você está brava comigo?" A mãe parou, recompôs-se e disse: "Não, querido, claro que não." E Sam foi brincar lá fora, confuso e inquieto, mas sem saber como agir. Sua mãe poderia ter dito com mais sinceridade: "Sim, estou aborrecida. Gostaria que você não espalhasse seus brinquedos na sala. Já tenho bastante trabalho sem precisar levar todas as suas coisas para o quarto. Será que pode me ajudar, tirando todos esses jogos daqui?" Aí a mãe iria pedir ajuda, né, para o filho. Dessa forma, Sam saberia que sua impressão estava certa, que sua mãe estava zangada. Saberia também exatamente o que ela esperava dele. Além disso, as crianças precisam aprender que os pais podem brigar um com o outro e ainda assim resolver suas diferenças. Carla, de 7 anos, acordou uma vez por volta de meia-noite e ouviu as vozes exaltadas de seus pais. Ficou assustada e enfiou a cabeça debaixo das cobertas até adormecer outra vez. Na manhã seguinte, percebendo que a menina escutara a briga, o pai explicou a ela: "Sua mãe e eu estávamos falando sobre as nossas despesas e tivemos um desentendimento. Desculpe termos acordado você." É importante para Carla saber que seus pais estavam de fato discutindo, mas que tudo ainda ia bem. O pai poderia explicar mais. "Mamãe e eu discordamos, mas acho que chegamos a uma conclusão. Se não funcionar, vamos procurar um outro jeito de resolver a questão." Esse argumento tranquilizador faria Carla compreender que todos ficam perturbados e brigam de vez em quando, mas isso não quer dizer que não se amem mais. Ela também aprenderia que nem sempre se chega a uma decisão com facilidade, que algumas envolvem divergências e às vezes é preciso mais de uma tentativa para resolvê-las. Sendo francos com os nossos filhos sobre as inevitáveis dificuldades que aparecem nos relacionamentos com os outros, podemos transformar um incidente perturbador em uma oportunidade para ensinar lições preciosas, como o acordo, a negociação. Essas são habilidades essenciais para as nossas vidas. Esses ensinamentos serão úteis tanto no presente quanto no futuro. Tempo ensolarado com nebulosidade ocasional. Para quase todos nós, os sentimentos de hostilidade vêm e vão, como as nuvens no céu. É fácil pensar nas frustrações como algo que nos acontece, sobre o qual não temos muito controle. À medida que compreendemos nossas reações, começamos a ver como contribuímos para provocá-la. Quanto mais criativa e construtiva for a maneira de lidar com nossa raiva, menor a probabilidade de nossos sentimentos hostis nos levarem a uma situação de confronto. Pois os confrontos parecem levar somente a mais confrontos. A ironia é que costumamos ficar zangados com as pessoas que amamos e as de nossa família, do que com conhecidos, amigos ou estranhos. Por isso, é tão importante cuidar desses sentimentos na hora que surgem, antes que tomem maiores proporções. É muito mais fácil resolver um mero aborrecimento do que uma crise de raiva. É fundamental e reconfortante ter em mente que não precisamos ser exemplos perfeitos para os nossos filhos. Haverá ocasiões em que, inevitavelmente, perderemos a cabeça. Se formos capazes de reconhecer e avaliar nossos erros e pedir desculpas, nossos filhos receberão um ensinamento precioso de que a mãe e o pai também estão eternamente aprendendo melhores maneiras de lidar com seus sentimentos. Temos de demonstrar que a raiva não é um inimigo que devemos resistir, mas uma energia a ser controlada criativamente. O que fazemos com essa energia e como direcionamos é essencial para a saúde e o bem-estar de toda a família. Afinal, são nossas atitudes cotidianas que criam os padrões familiares que nossos filhos transmitirão para suas futuras famílias, nossos netos.
Neste trecho aqui do livro, a autora está falando sobre o quanto nós podemos exercitar o nosso próprio autocontrole. E quantas vezes a gente cobra da criança que ela tem autocontrole, sendo que nós não temos. Ou muitas vezes nós estimulamos a criança a ter determinado tipo de atitude. Então, por exemplo, essa semana meu sobrinho me ligou chorando, dizendo que a mãe tinha batido nele e tal. E aí eu perguntei: o que aconteceu? Ah, porque eu estava ligando o incenso e minha avó não gostava muito do incenso, achou que a fumaça estava sufocando, e aí pediu para desligar o incenso. E aí, quando minha avó reclamou, minha mãe já veio e arrebatou o incenso da minha mão e já foi levando o incenso. E aí eu falei: sua maluca? Você é maluca? Como é que você toma o incenso da minha mão? E aí a mãe já veio para poder bater, né, cobrando um respeito dele, que ele, né, não desse uma resposta ousada para ela, coisas desse tipo. Só que quando a gente arrebata uma coisa da mão da criança, a gente também tem que lembrar que é um ser humano que está ali, que se arrebatasse da nossa mão, a gente também teria uma reação mais impulsiva. A gente também iria dizer: o que é isso aqui? Você está arrebatando coisa da minha mão, e já iria, né, provavelmente com confronto. Então é isso que a gente muitas vezes estimula a criança a fazer. A gente estimula a criança para um confronto, muitas vezes os pais fazem isso sem perceber, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo mesmo, por isso que a gente está aqui, né, de estudo sobre educação infantil, da gente fazer essas reflexões sobre o quanto a nossa falta de autocontrole, o quanto ela poderia ter de calma naquele momento e dizer assim: olha, me dê aqui o incenso. Aí, digamos que ele não quisesse dar. Não, aí você poderia falar de uma forma firme e dizer: me dê agora. Eu estou dizendo para você me dar o incenso agora. Agora, no 3, vamos, me dê. Me entrega aqui na minha mão. Ou você guarda, ou eu guardo, escolhe. Então, às vezes, quando a gente fala uma voz mais firme, a gente impõe uma autoridade para a criança que é diferente do autoritarismo, né? A gente não está falando de desrespeitar a criança, mas a criança precisa sim entender que tem uma figura de autoridade ali que vai determinar o que é certo e o que é errado. E que se aquele incenso estava incomodando a avó, ela não poderia continuar com aquele incenso, né? Fazer o que ele quisesse, né? Mas a gente tem formas de conduzir isso, tem formas de corrigir a criança. Então, quando você fala de uma voz firme, e você consegue pegar o incenso da criança, pronto, acaba ali. Agora, quando você arrebata, e você também, como é que você pode arrebatar uma coisa da mão da criança e não querer que a criança tenha uma reação impulsiva, que não vá em cima para poder tomar de volta, ou que não xingue, ou que não brigue, e aí depois você quer cobrar um respeito dessa criança, como? Batendo. Né? E aí você acaba desrespeitando cada vez mais a criança e acaba também criando uma relação muito disfuncional, né, entre pais e filhos. Uma relação de total desrespeito, em que a criança xinga, que a mãe bate, a criança xinga e a mãe bate e fica sempre nessa. Né? Então a gente tem outras formas de conduzir. E é sobre isso que a autora está falando aqui. Porque muitas vezes, ao invés de cobrar o autocontrole da criança, somos nós que precisamos, né? São os pais que precisam desse autocontrole para saber como lidar de uma outra forma que torne essa relação mais leve. Então, nesse trecho aqui está falando sobre isso. Então, esse foi o capítulo 2 do livro. No próximo vídeo eu vou estar lendo o capítulo 3. Se você gostou do vídeo, do conteúdo, curta, compartilhe com pessoas conhecidas que tenham filhos, que vão se beneficiar desse conteúdo. Siga o canal para receber mais vídeos, todos os vídeos da série da leitura do livro. Tá certo? Um beijo, fique com Deus.